Boa tarde a todos. Hoje, dia 30/12/2020, né? Nós estamos aqui começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou o Roberto Carlos, da PR, tá? E essa aqui é a última reunião que teremos nesse ano, né? E eu serei o coordenador dela, tá? Como todos já sabem, nossa reunião ela é dividida em 3 blocos, né? O primeiro bloco será dividido em 3 partes, 3 apresentações, o segundo bloco também, e o terceiro serão 2 apresentações, né? Então, o primeiro bloco, nós iremos iniciar com a previsão meteorológica com o Rafael, e após o término desse primeiro bloco, nós teremos 5 minutos para as perguntas, e assim que retornarmos, nós vamos respondê-las. Ok, Rafael? Pode começar aí com a previsão meteorológica. Ok, Roberto. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Colocando aqui no modo de apresentação. Pronto. Então, começando então com a previsão meteorológica. Vou passar aqui que estragou. Opa, desculpa. Pronto. Então, a semana ela começou com o 4º episódio de Zacas, né, da zona de convergência do Atlântico Sul e do período chuvoso, em processo de desconfiguração. Esse último evento, ele atuou de forma parecida com o 3º episódio, uma posição aí próxima ao que é esperado aí climatologicamente, e ocasionando totais de chuva próximos aí à média do período, nas bacias dos rios Paraíba do Sul, principalmente aí no trecho jusante à usina de Funil, Grande, Paranaíba, no trecho montante à usina de Três Marias, no São Francisco, Tocantins, Madeira e Xingu. No decorrer da semana operativa, tivemos aí a permanência da atuação do cavado em níveis superiores da atmosfera sobre a região sudeste, e a atuação desse cavado aí manteve a ocorrência de chuva aí próxima à média para o período aí no Paraíba do Sul, no Grande, no Paranaíba, e aí nos últimos dias voltou a ocasionar precipitação também no Tietê e no Paranapanema. Tá? Outro destaque também dessa semana aí foi a ocorrência de precipitação nas bacias aí do Madeira, principalmente no trecho peruano e no norte da Bolívia, e também em Balbina, tá? Que favoreceu aí a elevação das vazões aí nessas bacias, aí, principalmente nos últimos dias aí verificados, né? Bom, as temperaturas elas começaram estáveis aí nas capitais, sendo que as capitais do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, entraram em elevação aí no dia de ontem. A desconfiguração aí das Zacas, do 4º episódio de Zacas, aí no início da semana, favoreceu a elevação na geração eólica, tá? Enquanto que a geração solar permaneceu estável tanto na região sudeste como também nos parques da região nordeste, né? Ela permaneceu estável. E aí, para o fechamento aí da semana operativa, que vai até sexta-feira, né, até dia 1º, teremos aí a passagem de uma frente fria pela região sul. Ela deve começar a avançar aí pelo Rio Grande do Sul aí a partir de amanhã. Ela deve ocasionar pouca chuva aí nas bacias aí dessa região, né, nas bacias do sul, e deve trazer um declínio de temperatura aí nas capitais aí do sul a partir do dia 31, e em São Paulo e no Rio de Janeiro aí no dia seguinte, no dia 1º, aí na sexta-feira. Além disso, aí o cavado ele vai permanecer atuando aí nesses próximos dias, favorecendo a ocorrência aí de pancadas de chuva na região sudeste. Então, até sexta-feira ainda tem previsão de chuva aí na calha principal do Rio Paraná, no Paranapanema, no Tietê, Paraíba do Sul, além do Madeira e da bacia de Balbina. Ainda tem previsão de chuva aí nessas bacias aí para o fechamento da semana. Bom, aqui nesse slide temos o mapa com o total de chuva verificado nos últimos 7 dias, o período aí de 24 até 30 de dezembro.
onde podemos destacar aí os maiores acumulados de chuva nas bacias amazônicas, aí, como eu já tinha mencionado aí no slide anterior, né? Madeira, Balbina e no Médio Xingu, né, que apresentaram os maiores valores aí de precipitação aí nos últimos dias, e também na região sudeste, tá? Com destaque para a Bacia do Grande, principalmente aí sobre o Pardo, né, aqui na divisa, né, entre São Paulo e Minas, né, próximo aqui ao trecho do Rio Pardo, Paraíba do Sul, Paranaíba e também no Tietê. Então, foram aí os maiores acumulados aí nesses últimos 7 dias. E também no Tocantins, mas aí foi uma precipitação de uma forma mais irregular, né? A distribuição dessa precipitação sobre o Tocantins ficou de uma forma mais irregular aí nos últimos dias. O mês de dezembro, então, deve fechar com chuva acima da média em relação ao histórico nas bacias aí dos rios Iguaçu e Paraíba do Sul, e próximo da média histórica no Grande e no trecho incremental usina de Itaipu. Deve fechar próximo aí da média histórica para o mês de dezembro. Tá? Nas demais bacias aí do Sistema Interligado Nacional, devem fechar aí abaixo aí da média para o mês. Bom, a sinalização prevista aí para a próxima semana operativa, aí de 2 até 8 de janeiro, a sinalização prevista aí pelos modelos é de uma manutenção do que vem ocorrendo aí ao longo da semana atual, com os maiores totais aí previstos para a região sudeste, por conta aí da passagem da frente fria. Ela deve seguir avançando aí pela região sudeste, aí bem na transição das semanas, né, no final da semana vigente e no início da próxima semana operativa, e também por conta aí da atuação do cavalo em níveis altos aí da atmosfera, tá? Que devem favorecer a ocorrência de chuva, principalmente de chuva próxima à média, né, para o período, e principalmente no Tietê, nas bacias aí do Tietê, Grande, Paraíba do Sul, Doce, e também no trecho aí de cabeceira do São Francisco, né, o trecho montante é a usina de Três Marias, tá, que deve apresentar os maiores acumulados aí na próxima semana. Nas demais bacias, embora também tenha previsão de chuva, ela deve ficar abaixo da média. Tá? Então, as bacias aí do norte e do sul têm previsão de chuva, tá? Mas ela deve ser abaixo aí da média para o período. Tá? E principalmente aí nas bacias do sul, tá? Que tem previsão de pouca chuva aí para a próxima semana. Tá? Todos os 3 modelos sinalizando esse cenário de pouca chuva aí para o sul. Bom, a partir desse cenário que está sendo previsto aí pelos modelos numéricos, é esperado, então, uma estabilidade nas temperaturas para a próxima semana, com exceção do Rio de Janeiro, que deverá apresentar declínio em função aí da previsão de permanência da nebulosidade da precipitação aí ao longo da semana. Então, deve ter esse cenário de declínio, então, apenas para o Rio de Janeiro e para a semana que vem. E em relação à eólica, é esperado em um declínio na geração aí a partir do dia 1º, né, a partir da sexta-feira agora, aí devido ao deslocamento aí do sistema de alta pressão para o oceano, por conta da passagem da frente fria, né, que vai ocasionar esse deslocamento aí do sistema de alta pressão para o oceano. Então, a geração eólica para a semana que vem, na média, aí, ficando em declínio em relação a essa semana. E a geração solar nos parques da Bahia e do Piauí será mais baixa aí para a próxima semana, e devido ao aumento de nebulosidade, principalmente a partir do dia 3, a partir do domingo. Na média, então, a geração solar nesses parques, né, tanto da Bahia como do Piauí, deve ficar mais baixa, né, em declínio para a próxima semana, enquanto que nos demais parques, aí, na média, a geração para a próxima semana, a geração solar, aí para a próxima semana deve ficar em instabilidade em relação à semana vigente. Então, esses são os principais destaques que eu tinha para passar. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas que vocês venham a ter. Agradeço aí a atenção de vocês. Ok, obrigado, Rafael. Agora nós iremos para a apresentação da previsão hidrológica com nosso amigo Fred. Por favor, Fred, pode assumir aí. Opa, boa tarde a todos e todas presentes. Vamos com muita
hora nessa calma. Então, para falarmos agora de previsão hidrológica. Nas principais bacias do Sudeste, né, nessa próxima semana, no Grande e no Paranaíba, a gente tem cenários parecidos, né? Um pouco menos de chuva nesse final de semana operativa, e aí uma chuva em torno dos 10 milímetros na próxima semana. Em contraste com o Paraná e o Paranapanema, que apresenta mais chuva nesse final de semana corrente e menos chuva na próxima semana. Então, mas tendências gerais, o Sudeste tem uma previsão de ascendência das afluências, ficando aí num patamar próximo dos 45 mil megawatts médios durante o nosso período de previsão diária. Fechando uma atualização, né, da previsão mensal de 79% da MLT. E na bacia do Rio Grande, a gente consegue ver que a previsão de ENA mostra uma ascensão na energia natural afluente, que ela vai oscilar ali em torno dos 7.500, quase 8.000 megawatts médios. Já no Paranaíba, que a ENA já se encontrava um pouco mais alta, até o final de semana fica em recessão e a partir da próxima semana ela volta a subir, fechando uma previsão mensal de 60% da MLT, ou a 12ª menor dos históricos de janeiro. O Paranapanema, por exemplo, é de ascendência, principalmente, né, devido a essa chuva no início nesse final de semana operativa, que vai deixar as vazões bem altas no início da próxima semana, mas aí a previsão para a próxima semana, a vazão é de caráter de recessão. E na bacia do Rio Paraná, as vazões também, elas ficam oscilando em torno dos... A ENA fica oscilando em torno dos 15 mil megawatts médios durante o nosso período analisado. Já no sul, a gente tem aquele mesmo padrão que a gente viu, né, no Paranapanema e no Paraná, que a chuva se concentra mais nesse final de semana operativa, e para a próxima semana a gente vê tem menos chuva prevista. Então, como subsistema, né, o sul apresenta um caráter de recessão durante essa semana e durante a próxima semana prevista, fechando aí uma previsão mensal de 61% da MLT. Então, no Rio Iguaçu, a gente consegue perceber que as chuvas aqui no início do período só conseguem frear um pouco, né, a recessão que já estava vindo, o hidrograma, e aí então, a gente consegue ver duas inclinações bem diferentes aqui. E aí, a previsão mensal para essa bacia, né, no mês de janeiro, é de 70% da sua média, de longo termo. Já na bacia do Rio Uruguai, as vazões até conseguem subir um pouco em relação ao que está sendo observado hoje, mas, no geral, a gente vê uma figura de recessão, né, no hidrograma nesses próximos dias. No São Francisco, no Tocantins, a chuva, né, ponderada pelo conjunto, né, com remoção de viés, o conjunto do modelo ETA do Centro-Europeu, mostram também que não tem grande quantidade de chuva nesses primeiros dias de previsão, né, a chuva fica concentrada mais nessa próxima semana operativa. Então, para o Nordeste, a previsão para a próxima semana é de ascensão no hidrograma, principalmente se a gente verificar aqui os postos na bacia do Rio São Francisco, né, que ali a vazão já passou, já teve um incremento, né, em São Romão, em São Francisco, as vazões estão começando a subir aqui em Morpará, então, né, que é o posto mais próximo de Sobradinho, então isso mostra que as vazões ali nessa UHE tendem a subir nos próximos dias, que é o que mostra, né, que o gráfico, né, a ENA continua caindo nesse final de semana operativa, mas na próxima semana ela deve aumentar, chegando aí, fazendo uma média mensal de 46%. Já no norte, a gente vê um crescimento tímido na ENA, né? Está partindo aí no patamar de 5.800, vai chegar nos 6.000 na próxima semana.
fechando uma previsão mensal de 56% da média de longo termo. Então, na bacia do Rio Tocantins, a gente vê esse caráter de recessão na ENA. Entretanto, aqui a gente consegue ver que, principalmente, o subsistema ele mostra essa ascensão tímida, porque as outras bacias aqui do norte estão acima, estão próximas da média ou acima aqui, né, da média de longo termo, que nem é aqui de Balbina. Mas um panorama geral do SIM é que a maioria das bacias estão abaixo de 80% da média de longo termo, só que principalmente o Sudeste, que a previsão fica próximo da média, aqui, né, no Grande, no Paraíba do Sul e no Doce, no Itabapoana. Comparando com a previsão que a gente tinha feito no PMO, o Sudeste teve um pequeno decréscimo, ficando como o 22º menor da previsão do janeiro no histórico. O Nordeste também teve uma pequena diminuição, passando de 54% para 48%. O Sul, que a gente tem uma diferença mais significativa, né, uma diferença de 30% em relação à média de longo termo. E no Norte também, uma diferença pequena, passando de 68%, que tinha sido previsto no PMO, para 56% nessa revisão 1. Mostrando aqui mais os cenários de vazões, né, a gente consegue ver que as previsões do Sudeste, do Nordeste e do Norte ficaram muito parecidas com as previsões semanais, ficaram muito parecidas com o que a gente tinha visto no PMO. E também os cenários ficaram bem parecidos com o dessa revisão anterior, né, o Sudeste com cenários para fevereiro entre 50% e 140%, com cenário médio em 84% da ENA, da MLT de ENA. No Nordeste, variando entre 25% e 144%, com 67% como cenário médio, e no Norte, variando entre 37% e 148%, cenário médio em 80% da média de longo termo. Só no Sul, que como a gente viu, né, a diferença entre a previsão do PMO e essa revisão foi um pouco maior, mas os cenários, né, para o mês de fevereiro deslocaram um pouco. Ficou ainda o cenário de limite inferior ficou em 19%, de limite superior em 227%, e o cenário médio ali em 76% da média de longo termo. Em questão dos armazenamentos, a gente consegue ver que somente o Sudeste ficou... como a gente olha aqui, né, esse gráfico mostra uma janela de 1 ano, exatamente. Então, aqui, os reservatórios do Nordeste estão razoavelmente melhores do que a gente tinha visto no ano passado. Isso também a gente verifica aqui nos reservatórios do Sul, do Sul. Do Norte, desculpa. O Sul e o Sudeste estão com um percentual de armazenamento um pouco menor do que a gente tinha visto no ano anterior. Mas o uso dos reservatórios tem sido segurado nesses últimos dias, e o Sul conseguiu, inclusive, recuperar um pouco de armazenamento. E aqui um destaque, né, para os principais reservatórios do SIM. A maioria, né, vindo aqui com uma recessão, um depressionamento menor do que a gente tinha visto, né, durante o período seco, e alguns reservatórios, inclusive, já apresentando recuperação, como é o caso de Itumbiara e o reservatório de Furnas. E, Roberto, esse é o que eu tenho para apresentar sobre previsão hidrológica. Também estou disponível para tirar eventuais dúvidas no intervalo. Obrigado. Obrigado aí, Fred. Nós agora iremos para a apresentação da operação hidráulica com Luana. Então, vou passar a palavra aí para a Luana. Luana, por favor. Obrigada, Roberto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto, ok. Vou falar um pouco sobre a operação hidráulica, né? Como o Roberto já falou.
Destacar aqui, né, aqui em termos de programação hidráulica, as principais salas de crise e acompanhamento que a gente tem acompanhado, né, nenhum destaque em relação às semanas anteriores, só manutenção, né, dessas salas, né, que a gente já vem acompanhando há um tempo. Algumas mais novas, outras mais antigas, né, exemplo, né, o grande, mais nova, né, e outras nesse meio termo. Paranaíba, Hidrovia Tietê-Paraná, Paranapanema, a sala de crise, né, do sul, de uma forma geral, a de São Francisco e Tocantins, que são até mais antigas, ok? Em termos de programação hidráulica para essa semana, né, destacar, né, a gente como colocou no informe, né, do PMO, né, na revisão 1 aí, a gente manteve esse mesmo informe. Em termos de Três Marias, a gente tem a defluência mínima, média diária, de 300 metros cúbicos por segundo, a defluência máxima, média mensal, no caso, 300 metros cúbicos por segundo também. Em termos de Xingó, nós temos a defluência mínima média diária de 800 metros cúbicos por segundo e a defluência máxima média mensal de 1.050. A última reunião que nós tivemos foi na sala de acompanhamento da ANA, né, foi no dia 1º de dezembro e a próxima vai ser no dia 5 de janeiro, né, quer dizer, terça-feira que vem. Essas reuniões têm periodicidade mensal, né, já chegaram a ser semanais, mas atualmente, em função da situação hidrológica da bacia, né, nós temos uma periodicidade mensal. Em relação à apresentação anterior, à reunião anterior, nós atualizamos essa simulação de Três Marias, né, ela não foi apresentada ainda na sala de acompanhamento da ANA, né, mas nós trouxemos para vocês aqui a simulação que foi a base, né, para a definição dessa defluência máxima, né, então, quer dizer, a defluência máxima, tanto de Sobradinho, né, quanto de Três Marias, Sobradinho barra Xingó, quanto de Três Marias, a gente partiu, né, dessa simulação, como foi comentado, né, na reunião do PMO anterior. Então, essa simulação aqui não foi, como eu falei, não foi apresentada ainda. Né? Na terça-feira nós teremos uma nova reunião, né, da ANA, né, inclusive destacar que essas reuniões agora elas podem ser acompanhadas pelo YouTube. Tá? Então, todas as salas, né, a gente está com essa novidade agora, né? Então, elas podem ser acompanhadas em tempo real através do YouTube, ok? Então, vocês podem obter esse link, né, como entrar, né, direto no site da ANA. Todas as salas a gente está com essa forma agora de acompanhamento, ok? Então, para Três Marias, né, a expectativa, né, a gente fechou agora dezembro, né, no início de dezembro, com 51% de armazenamento, e deveremos chegar no dia 1º de janeiro com 47% de armazenamento, e no início de fevereiro, entre 47, né, 47,8, na verdade 48, né, e 54. Então, essa consulta no início de janeiro e no início de fevereiro, né, com esse cenário médio, ok? Três Marias não tem diferença, né, estava muito próximo, né, do fechamento de dezembro, então a gente já tem em janeiro, o armazenamento de janeiro, um armazenamento único, né? Mas para fevereiro tem uma aberturazinha um pouco maior, né? No caso específico de Três Marias, nas 3 aberturas, né? Nos 3 cenários utilizados, 48, 52 e 54, eles levavam a uma defluência máxima média mensal, né, nos meses, no caso de fevereiro, a 300 metros cúbicos por segundo, ok? Então, essa é a política que foi utilizada, né, no informe do PMO e que nós estamos trazendo na simulação para vocês. Sobradinho, né, nós também temos, né, uma perspectiva de chegar, né, fechamos o dia 1º de janeiro com 51,7% de armazenamento, deveremos chegar no início de janeiro com 48,7%, e em fevereiro teremos 3 cenários, né, no limite inferior 47% e no limite superior com 53%, né, então utilizamos o cenário médio, né, que em função até do que está verificando, né, a gente tem visto que as simulações que a gente tem feito estão com as vazões bem próximas a esses cenários, e aí a gente utilizou esse cenário intermediário para a definição da política, né, no mês de fevereiro. No caso que ficou semelhante a de janeiro, né, janeiro partindo do 48,7, a gente consultou a curva de segurança, né, destacar que nesse mês de janeiro e no mês de fevereiro nós não temos, né, não foi solicitado, o ONS não solicitou uma flexibilização, né, da resolução, como a gente tinha feito em dezembro. Então, a resolução 2081/2017, ela fala que estando num cenário, numa situação de atenção, a gente tem que fazer uma consulta da curva de segurança. Então, a consulta da curva de segurança nesse mês de janeiro deu uma defluência de 1.050 metros cúbicos por segundo, com esse armazenamento aqui mostrado, e em fevereiro também, 1.050 metros cúbicos por segundo nesse cenário intermediário. Então, em termos de São Francisco, é isso, né? A novidade que nós temos trazendo essas simulações que nós utilizamos para fazer o informe, ok? O Tocantins, né, nossa última reunião foi no dia 15 de dezembro, a próxima vai ser no dia 26 de janeiro, né, então final de janeiro aí,
mais uma reunião do Tocantins. A expectativa de atendimento no dia 1º de fevereiro, em função dos cenários, né, 15,5% no cenário, 16%, né, na verdade, no pior cenário, e 21% no melhor cenário. Lembrar que todas essas simulações são feitas utilizando o SMAP, né, o que a gente chama de SMAP ONS, né, que é o SMAP original com uma configuração diferente, né, pequenos ajustes, né, em função das nossas necessidades, né. Então, as chuvas utilizadas são sempre do período de 2006 a 2019, tá? Então, todas essas simulações que eu estou mostrando, eu não comentei no São Francisco e agora também no Tocantins, né? E assim, para todas as bacias, a gente tem sempre utilizado essa simulação, né? Essa simulação hidrológica, né? De longo prazo, né? Utilizando a chuva histórica, né? Tá? Então, em termos de política utilizada nessa simulação, foi Serra da Mesa com 900 metros cúbicos por segundo, ok? E aí, essa é a faixa de armazenamento que nós deveremos atingir. Em termos de Paranapanema, né, a gente tem aqui as políticas de defluente, na verdade, né, para Jurumirim, Chavantes e Capivara, ok? Então, a defluência mínima e a defluência máxima utilizada, né, quer dizer, a política que a gente está utilizando sempre está respeitando essas defluências mínimas e máximas que a gente tem declarado, né, então, tanto Jurumirim, Chavantes, né, quando a gente vê aí a mínima de 85, a máxima de 500, e aí o período utilizado. E Capivara também, a defluência mínima utilizada, o que hoje temos é de 276 metros cúbicos por segundo. E aí o cenário, né, última reunião que a gente teve foi no dia 22 de dezembro, e a próxima reunião, né, na semana que vem, no dia 8 de janeiro, ok? E aí, na última simulação, reunião que tivemos, né, nós utilizamos essa simulação. E aí a expectativa, né, de atingimento de Mauá, né, no final de dezembro, na verdade, início de janeiro, Mauá com 35%, Jurumiri com 15%, Chavantes 9% e Capivara 6%, tá? Então, esse é em função até da proximidade, né? Nós trabalhamos apenas com esse cenário, né, nessa simulação que fizemos na sala de crise, para a sala de crise do Paranapanema. Deveremos atingir esses armazenamentos. Em termos do Sul, a última reunião foi no dia 11 de dezembro e a próxima no dia 15 de janeiro. Ok? A gente já vê aí, né, em função das chuvas que ocorreram, a gente viu como o Fred mostrou também, né, uma recuperação nos armazenamentos do Sul, né, então hoje a atualização é que temos, né, o equivalente do Sul como um todo, né, com 27% de armazenamento, e aí alguns destaques, né, para algumas bacias, né, o Jacuí 37%, o Uruguai 20%, né, e aí a gente vê o equivalente total, né, todos nessa proximidade, né, em torno de 27% de armazenamento. Olhando já em termos de ENA, né, energia natural afluente, a gente vê que esse mês de dezembro, né, para o Iguaçu, ele já ficou com uma ENA superior à média, né, 124%, né, uma situação bem diferente do que a gente viu no mês de novembro, né, que a gente estava com a ENA ali no sul em torno de 20%, outubro e novembro, na verdade, né, com a ENA em torno de 20%. Esse mês de dezembro nós tivemos uma elevação e, consequentemente, o nível de armazenamento, né, e aí o Iguaçu subindo para 124%, né, da MLT, e o Uruguai bem abaixo, né, da MLT ainda, mas também bem melhor do que a gente viu nesses meses anteriores, né, o Uruguai em torno de 67% da MLT, né, olhando em termos de ENA, né, energia natural afluente. Como último slide, né, destacar aqui, né, as próximas salas de acompanhamento, né, que vamos ter ainda, na verdade, as últimas que tivemos, né, no caso do Grande, a última reunião foi no dia 18 de dezembro, e a próxima vai ser no final de janeiro, né, 29 de janeiro, a do Paranaíba, né, 17 de dezembro, e a próxima 21 de janeiro, e no caso, a sala de crise, né, de acompanhamento da hidrovia Tietê-Paraná, a última foi no dia 11 de dezembro, e a próxima no dia 15 de janeiro. Destacar também que nós não tivemos revisão no volume de espera, né, nessa semana operativa. Era isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição. Obrigada, Roberto. Obrigado, Luana. Bom, pessoal, agora nós encerramos esse primeiro bloco. Nós iremos dar um intervalo de 5 minutos e, no retorno desse intervalo, nós iremos responder as perguntas e dar prosseguimento às apresentações do segundo bloco. Obrigado. Bom, pessoal, tivemos 2 perguntas, né, durante esse intervalo de 5 minutos, mas iremos deixar para responder ao final do terceiro bloco, tá? Então, vamos seguir aqui com o segundo bloco, tá? Com a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Nosso amigo aí, Can Wei Liu. Wei Liu, desculpa.
Pode seguir. Alô? Can, a gente não está ouvindo. Desculpa, pessoal, eu esqueci de tirar do mundo aqui. Bom, pessoal, boa tarde, meu nome é Weilil, como o Roberto falou. Começando aqui com a apresentação da carga. Na vertical aqui, só recapitulando, tem o volume da carga diária em megawatt, e na linha vermelha a tendência da carga, né? Aqui, trazendo o resultado do Sudeste para essa semana aí, né? Tivemos uma redução aí de 7% na semana anterior ao Natal e 17% nesses 3 primeiros dias da semana, em relação aos 3 primeiros dias da semana anterior, claro. Bom, claro que as medidas restritivas foram a principal causa aí da redução da carga, mas no Sudeste teve ainda a questão da precipitação e além do feriado, né, que é óbvio. Passando para o próximo slide. Deixa eu passar aqui. Aí, no subsistema sul, tivemos uma redução ali de 13% na semana anterior e 9,7% nessa semana, né? O sul também ligado a temperaturas mais amenas e o feriado foram os determinantes aí na redução da carga. Para o subsistema nordeste, no caso do subsistema nordeste, teve sim o impacto do feriado, mas as temperaturas se mantiveram e por isso não foi uma queda tão abrupta quanto dos outros subsistemas, né? No subsistema norte, a produção foi, no caso da produção industrial, que segurou a carga em volumes mais altos e impediu que baixasse ainda mais, mas ainda também sofreu ainda com o impacto do feriado aí. Aqui com a tendência padronizada da carga, né, a gente pode ver que a tendência a longo prazo aqui é de retomada sim, mas que dado ao feriado e dadas as condições aí de festas no fim do ano, teve uma redução na carga aqui no final do gráfico ali na direita. Passando aqui para a variação mensal da tendência da carga, né, que é a variação percentual desse mês em relação ao mês anterior. O que vale ressaltar aqui é que todos os subsistemas, exceto o sul, tiveram um aumento da carga em relação ao mês de novembro, o que é um tanto quanto diferente de costume, né, principalmente por causa da época de festas e tal, que traz reforça a questão da retomada da produção industrial, né. Aqui com a carga diária verificada versus a carga verificada prevista, né, do dia 22 até o dia 28, tivemos os maiores desvios na terça e na quarta-feira, principalmente ligados por causa da semana anterior, que herdou uma carga muito alta, mas que ao longo do tempo foi corrigindo por efeito de temperatura, o que trouxe o resultado aqui da carga horária. Tivemos os maiores desvios de novo na terça e na quarta, e durante o feriado teve um resultado bem satisfatório, que foi no dia 24 e 25. Aqui, trazendo aqui no final, o último slide aqui, como 70% em torno de 70% dos desvios ficaram abaixo de 3%, e 92% dos desvios ficaram abaixo de 5%, né, um resultado um tanto quanto diferente do comum, principalmente ligado por essa semana ser atípica, né, em relação às outras. E com isso eu encerro minha apresentação. Obrigado, Can. Nós iremos agora para a segunda apresentação, que é a previsão de carga para o PMO, com Douglas Aranil. Por favor, Douglas. Obrigado. Boa tarde a todos. Dando sequência à apresentação, à reunião, vamos falar agora um pouco a respeito da carga semanal. Começando com o subsistema Sudeste, recapitulando rapidamente, é claro. Aqui em azul nós temos as previsões previsão mensal feita para o mês de janeiro no PMO, na revisão zero do PMO. Nessa cor mais clara nós trazemos a expectativa de fechamento dessa primeira semana. Em verde nós temos as previsões para as semanas à frente. Em azul novamente o valor mensal revisto em função das atualizações das semanas. Inicialmente para o mês nós tínhamos uma previsão de 42.409. Essa semana apresentou um desvio de menos 10% na carga do Sudeste.
Este desvio está muito associado principalmente às medidas restritivas, as medidas restritivas implementadas em São Paulo. Essas medidas foram implementadas no dia 22 e nós consolidamos essas previsões de carga antes, né? Nós consolidamos a previsão de carga mensal no dia 18 e a previsão de carga semanal no dia 21. Com isso, essas medidas não puderam ser implementadas como premissas durante a realização dessas previsões, como falado na última reunião. Assim como o Liu falou também, nessa primeira semana existiu um total de precipitação elevado aqui, principalmente no Rio de Janeiro, o que ocasionou um menor desconforto térmico, uma sensação mais agradável das temperaturas, e a carga também reduziu quanto a isto. Para a próxima semana, nós temos a expectativa de manutenção das temperaturas médias em São Paulo. Contudo, para o Rio de Janeiro, as temperaturas médias irão cair suavemente, né? Baixar. Com isso, nós reduzimos nossas previsões em menos 3,3%, quando comparada à previsão que tínhamos para essa segunda semana, feita na revisão zero do PMO, e não mudamos as previsões para as semanas seguintes. Com a primeira semana verificada, né, estimada de fechamento, e a nova previsão para a segunda semana operativa, nós temos um valor de janeiro revisto de 41.959, que nos dá um desvio de menos 1,1% em relação à nossa previsão inicial realizada para o mês no PMO. Aqui, como falado, né, a carga, as medidas de isolamento decretadas em São Paulo apresentam um comportamento muito grande no efeito da carga dessa semana. Aqui nós podemos ver a redução, uma comparação, né, entre a semana do Natal, os dias da semana operativa do Natal, com a semana do Ano Novo. Nós podemos ver reduções maiores do que 10%. E quando nós comparamos isso com os últimos anos, né, por exemplo, com o ano de 2015, que o Natal e o Ano Novo aconteceu no mesmo dia da semana, aqui na quinta e sexta, nós não notamos reduções desse nível. Aqui em 2019, também não notamos reduções nesse nível. Continuando a análise da carga São Paulo, lembrando que essa carga aqui é da supervisão do ONS, em 2020, como falado, a redução foi de menos 2.570 megawatts médio, enquanto nos anos anteriores essa redução elevada, assim, expressiva, não foi notada, com 2019 apresentando uma carga até superior, próxima, mas superior na semana do Ano Novo, quando comparado à semana do Natal. Em 2015, uma carga inferior, próxima também, porém menos 400 mega inferior, para a semana do Ano Novo, quando comparado à semana do Natal. Ok, partindo para o subsistema sul, nós tínhamos uma previsão inicial para o mês de 12.907. Essa semana apresentou um desvio de menos 3,1%, esse desvio muito associado à ocorrência de temperaturas mais amenas do que as consideradas como premissa para a elaboração das previsões dessa semana. Para a próxima semana, nós temos as sinalizações de manutenção das temperaturas médias semelhantes às observadas nessa semana nas capitais da região, e dessa forma nós não modificamos nossas projeções, mantivemos igual o que tínhamos realizado na revisão zero do PMO. Com isso, nós temos um valor de janeiro revisto de 12.896, que nos dá um desvio de apenas menos 0,1% em relação à nossa previsão inicial para o mês. No subsistema Nordeste, essa semana apresentou um desvio de menos 3,7%. Para a próxima semana, como nós temos dito ao longo das últimas apresentações, que as condições meteorológicas enquanto bem estáveis, essa semana não é diferente, para a próxima semana também esperamos a condição meteorológica estáveis. Nós reduzimos levemente nossas previsões em menos de 2%, com valor de 11.534. E com isso nós temos um novo valor de janeiro revisto de 11.759, que nos dá um desvio de menos 0,9% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E chegando ao fim do subsistema norte, esse outro subsistema que em condições meteorológicas encontra-se bastante estáveis, sem nenhum destaque, essa semana desviou apenas menos 1,3%, e dada a manutenção desse cenário de estabilidade, nós não alteramos nossas previsões para as próximas semanas. Quando nós comparamos aqui o novo valor do mês revisto, né, nós temos um desvio de 3 megawatts médios, quando comparado à nossa previsão inicial, é praticamente 0%. Aqui nós trouxemos nossos destaques, né, de ocorrência nessa semana.
Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, o desvio negativo observado na semana em curso está associado principalmente às medidas restritivas implementadas no estado de São Paulo, no dia 22, fato esse que não pode ser considerado como premissa, uma vez que foi decretado após o fechamento das previsões, e o elevado total de precipitação verificado na semana em curso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, contribuiu para um menor desconforto térmico. No subsistema sul, ocorrem temperaturas levemente inferiores às consideradas como premissa, como dito, e no sistema Nordeste e Norte, a manutenção do comportamento meteorológico observado nas últimas semanas. Para a próxima semana, adotamos como premissa, como falado, temperaturas médias praticamente iguais às dessa semana, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, exceto para o estado do Rio de Janeiro, onde existe uma expectativa de declínio das temperaturas médias em relação à semana atual. E para o subsistema Nordeste e Norte, adotamos como premissa temperaturas semelhantes às observadas na semana em curso, né, com temperaturas elevadas e pouca precipitação. Com isso, eu termino aqui minha apresentação. Peço obrigado, feliz ano novo a todos e volto a palavra para você, Roberto. Obrigado, Douglas. Agora vamos seguir com o Juliano, né, que ele vai fazer a apresentação dos resultados do PMO e vai falar sobre intervenções energéticas relevantes. Juliano, a palavra é sua. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Então, vamos falar um pouquinho aí, começando a nossa apresentação sobre os resultados da revisão 1 do PMO de janeiro de 2021, semana que corresponde aí a semana operativa, né, que corresponde ao dia 2 ao dia 8 de janeiro. A gente começa com um destaque, mas na verdade é um lembrete, né, lembrando em todos, então, que a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ou seja, daqui a 2 dias, a formação de preço vai deixar o formato semanal aí para o patamar de carga e passará a ser horário, né? De acordo com os resultados do modelo de curtíssimo prazo, o DCEM. Da mesma forma como a gente já vem utilizando aí o DCEM para dar os resultados do custo marginal de operação desde 1º de janeiro de 2020. Então, a gente lembra, né? É de conhecimento de todos, mas é sempre bom relembrar, então, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, haverá, então, o desacoplamento da formação de preço do modelo de curto prazo DECOMP para os resultados do modelo de curtíssimo prazo DCEM. Entrando, então, nos resultados dessa revisão 1 do PMO de janeiro de 21, tivemos aí uma elevação nos custos marginais de operação dados pelo DECOMP, onde na semana passada, aí, na revisão 0 de janeiro, tínhamos valores médios aí na casa dos R$220, e nessa semana, valores médios aí, equalizados entre todos os subsistemas na casa dos R$280. Uma sensibilidade que a gente sempre traz, né? Então, os principais fatores, ou o principal fator aí que contribuiu para essa elevação foi, conforme detalhado pelo Fred mais cedo, a previsão de vazões, né, para essa revisão. Então, aqui a gente percebe, né, as vazões aí sendo o principal fator aí de sensibilidade na elevação dos CMOs nessa semana operativa em questão. Com esse CMO dado pelo DECOMP, a gente tem um despacho térmico aí referencial na casa dos 11.200 megawatts, para a semana, com relação, né, ao comando de despacho antecipado das usinas térmicas, a GNL. Nessa semana, nós estamos olhando a semana que vai de 6 de março até 12 de março, onde, então, não houve o comando de despacho antecipado por ordem de mérito de nenhuma das usinas, nem Santa Cruz, nem Luiz R. Melo, nem Porto Sergipe por mérito, mas a gente sempre lembra, então, a necessidade de despacho da usina térmica de Luiz R. Melo em pelo menos 204 megawatts, para reduzir o risco de corte de carga na região de Valadares e região norte do Espírito Santo. As ofertas aí do Uruguai e da Argentina, ofertas de energia aí para importação pelo Brasil nessa semana de 2 a 8 de janeiro, os montantes permanecem semelhantes aos da semana passada. Então, o Uruguai, através da Eletrobras,
ofertando aí 285 megawatts divididos em 2 blocos, apenas aquele ajuste semanal dos valores dos CVUs associados a esses blocos. Da mesma forma, a Enel, também representando o Uruguai, mantendo aí os valores de 285 megawatts, também com ajustes nos CVUs. A Enel também representa a Argentina, manteve aí os 2.200 megawatts das ofertas do montante total. Apenas aí houve um ajuste com relação ao número de blocos envolvidos, né? Na semana passada e nas últimas semanas, a Argentina vinha ofertando em até 8 blocos, e para a próxima semana, então, a oferta foi dividida, esses mesmos 2.200 megawatts foram divididos em 6 blocos, com o ajuste também no CVUs, aí, a partir do CVU com custo mais baixo na casa dos R$800, e o CVU do bloco 6, bloco mais caro, na casa dos R$1.380. Parando para olhar um pouquinho esses gráficos de energias armazenadas, então a gente, para o subsistema Sudeste, a gente vamos partir, né, de valores na casa dos 19% aí, equivalentes para esse subsistema. A expectativa é que a gente chegue a final de janeiro na casa dos 27%, e quando a gente verifica os cenários, então o valor esperado dão conta aí de uma elevação aí, chegando valor esperado para fevereiro na casa dos 37%. A União do Sul, o Sul partiu de valores na casa dos 27,2%, né? A gente sempre lembra, esses valores de partida são sempre maiores do que o valor esperado pelo Decomp, dado que há uma geração térmica despachada fora do ordem do médio que não é modelada, ou que não é informada aos modelos. Então, há uma tendência, principalmente para os subsistemas aí Sul e Sudeste, que esse ponto de partida seja sempre a maior. Então, mesmo assim, a gente parte de um valor mais alto, mas chegamos a um valor aí, ao final de janeiro, na casa dos 10%. Olhando fevereiro, de valor esperado, a gente praticamente andaria de lado, aí saindo de 10% e ficando na casa dos 9%. Olhando agora o Nordeste, por sua vez, a gente parte um pouquinho abaixo, 45,7%, esperada aí uma elevação ao longo do mês de janeiro, de 50,8%, e para fevereiro, valor esperado na casa dos 56,4%. Região Norte, a gente também parte um pouquinho mais alto do que o esperado na semana passada, 27,7%. Excursiona aí, aqui na verdade é 31 de janeiro, a gente excursiona sem conseguir recuperar o Norte, a priori, chegando na casa dos 24%, e aí quando a gente olha aí, o valor esperado de fevereiro, a gente chega próximo aos 42%. Entrando já na nossa parte da apresentação relativa às intervenções energéticas relevantes, essas semanas de Natal e Ano Novo são semanas que os agentes não costumam intervir muito, né, no sistema. Então, a gente tem apenas, só lembrando, né, que a gente está falando ainda desse período de 2 a 8 de janeiro, ou seja, a primeira semana útil de 2021, e os critérios de relevância são os mesmos, que a gente sempre lembra: intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos, intervenções em unidades geradoras de grande porte. Para essa semana, especificamente, a gente tem serviços aí que a gente traz aqui para compartilhar com vocês na usina de Ilha Solteira, na unidade 2, serviço que envolve verificação após conexão do grupo auxiliar de emergência reserva, com a partida da unidade geradora programada para o dia 6 de janeiro, e na usina de Jupiá, na unidade geradora 11, uma manutenção preventiva programada para o período de 8 a 10 de janeiro. Acredito que seria isso, Roberto. É isso. Então, a gente fica por aqui. Agradeço aí a participação, devolvo a palavra para você, ao mesmo tempo que desejo um feliz final de 2020 e um feliz início de 2021 para todos aí. Valeu, Roberto. Obrigado. Obrigado aí, Juliano. Bem, pessoal, iremos fazer mais um intervalo de 5 minutos, né, para as perguntas, e quando retornarmos, iremos respondê-las. Ok? Obrigado. Bom, pessoal, estamos retornando aqui para iniciarmos o
terceiro bloco, né? Mas antes iremos responder uma das perguntas, né? Que foi feita por Fernanda Jardim, da FGV Série, né? Ela perguntou o seguinte: para o subsistema norte, houve algum evento específico que justificou a queda na carga no dia 17/12? Temperatura e feriado não parecem ser as causas nesse dia. Então, para responder, eu vou chamar Can Weiliu. Por favor. Fernanda, obrigado pela sua pergunta. Primeiramente, eu queria dizer que no dia 17 não teve redução da carga, foi a carga mais alta, inclusive, da vizinhança ali dos dias, mas teve sim uma redução no dia 15 de dezembro, né, e a redução foi dada por uma redução não programada de consumo de algum consumidor, de 2 consumidores livres ligados na rede básica, e essa foi a causa na redução no dia 15, mas no dia 17 não teve redução, tá bom? Obrigado. Ok, Cam, muito obrigado. Obrigado, Fernanda, também pela pergunta. As demais perguntas nós iremos deixar para o final do terceiro bloco, tá? Então, para iniciarmos o terceiro bloco, nós vamos chamar aí Vitória, né, com limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Vitória. Boa tarde a todos. Vou apresentar aqui para vocês as principais intervenções para essa semana e os seus respectivos impactos na programação. Então, iniciando na área norte-nordeste, uma intervenção que já está em andamento, né, dos bancos séries da linha Serra da Mesa Samambaia, Circuito 1, esse banco na subestação de Samambaia, que está desligado desde o dia 21 de novembro, às 17 horas, e esse desligamento vai estar programado até o dia 31 de janeiro de 2021, às 17 horas. O motivo é uma manutenção corretiva deste banco após explosão e incêndio. As consequências para a operação do sistema é a necessidade de limitação do recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 6.200 megawatts para que o sistema suporte perdas duplas e simples nas interligações Norte-Nordeste, Nordeste-Sudeste e Norte-Sudeste. Seguindo, ainda na área Norte-Nordeste, a gente tem uma intervenção na sexta-feira, dia 8, das 8h15 às 17 horas, da linha Teresina 2, Tianguá 2, para a conclusão da substituição das chaves seccionadoras 8 e 7, na SE, né, na subestação de Teresina 2. As consequências desse desligamento é a necessidade de limitação da exportação Nordeste em 5.800 megawatts, e a limitação do inverso do fluxo Norte-Nordeste em 3.600 megawatts. Essas limitações são necessárias para que o sistema suporte dinamicamente contingências simples e duplas de linhas de 500 kV na interligação Norte-Nordeste. Também na área Norte-Nordeste, o desligamento da linha Luiz Gonzaga Milagres, das 6h20 às 17 horas do dia 5, terça-feira, para conexão de novas chaves seccionadoras na SE Milagres. E por isso, né, como consequência dessa intervenção, a gente vai precisar limitar o recebimento Nordeste entre menos 5.500 e 5.500 megawatts, para que o sistema suporte contingências simples e duplas na interligação Norte-Nordeste. Agora, a limitação que a gente sempre apresenta aqui, de geração térmica por razões elétricas, primeiramente a usina termoelétrica de Jorge Lacerda, com uma limitação, um despacho mínimo dimensionado para evitar corte de carga em caso de ocorrência de algumas contingências simples ou indisponibilidade de equipamentos na rede de operação da região, vai seguir com o despacho de uma unidade geradora de 35 megawatts, 2 de 80 e uma de 180 megawatts, totalizando 375 megawatts de geração. Isso é a geração térmica por razão elétrica na área sul. Na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, a fim de reduzir o corte de carga na região de Governador Valadares e do norte do Espírito Santo, em caso de contingência da linha Mesquita Governador Valadares 2,
há o despacho, né, da usina termoelétrica de Luiz Melo em 196 megawatts, de acordo com a disponibilidade dessa usina. Agora, nas intervenções com risco de corte de carga, temos a linha de 138 kV, Zona Oeste, Jacarepaguá, e o desligamento da seção de barra de 138 kV da subestação de Jacarepaguá, das 7h30 às 16h30 do dia 3, domingo, a fim de sanar uma anomalia térmica na chave seccionadora de 138 kV de Jacarepaguá. Como consequência desse desligamento, né, a gente tem um risco de corte de cargas de 350 megawatts na área elétrica do Rio de Janeiro. Em parte de intervenções, isso é tudo. Eu desejo um feliz ano novo a todos. Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Vamos dar sequência aqui com a política operativa. Carlos Eduardo, por favor. A palavra é sua. Obrigado, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Compartilhamento. Está vendo, Roberto? Estamos ouvindo, sim. Agora falta compartilhar a apresentação. Acho que agora foi. Bom, vamos falar aqui da política operativa da semana. Ainda não está aparecendo a apresentação. Está aparecendo como compartilhado, Roberto. Não, pelo menos eu não estou vendo. Novamente. Oi? Ainda não. Ok. Bom, vamos falar da política operativa da semana que vai do dia 26 ao dia 31 de dezembro. Bom, a gente vai falar inicialmente da comparação da geração térmica do modelo DECOMP e DECEM. Chama atenção aqui pelo código de cores, né? O DECEM é sempre na cor azul, e a cor laranja seria o elemento comparador, pode ser o DECOMP, pode ser o pós-operação. Então, nós observamos aqui o azul, que é o DECEM, um diferencial no espaço térmico no SIM, como todo, né? E alguns desvios, a maior e a menor, se dá principalmente devido a algumas operações diferenciadas do DECEM. A gente pode citar, por exemplo, de sábado a domingo, do dia 26 e 27, despacho de JLC, uma alteração de 180 megawatts para 360 megawatts de segunda a quarta. Também podemos chamar atenção para a usina termoelétrica de Três Lagoas, que assume o valor zero de sábado a domingo, 175 megawatts de segunda a quarta. Também Vale do Açu, tem um valor de 110 megawatts no dia 28, e depois cai a zero. Finalizando aqui para a Parnaíba 4, que fica em zero até dia 29 de dezembro, e depois assume o valor de 56 megawatts. Também temos Baixada Fluminense, no mesmo
perfil de geração, 0 em sábado e 520 megawatts no domingo. A gente faz um destaque aqui para as duas termoelétricas de Porto Pecém, 1 e 2, e houve uma geração de 700 megawatts, em Pecém 1, em Pecém 2, 360 megawatts, que foram desligadas em tempo real, portanto, depois da operação Pecém, depois da 100, e ficaram disponíveis no dia 29 de dezembro. Esses gráficos aqui, a gente mostra uma operação post-mercado, agora não mais o DECOMP, sim o pós-DECEM, né, o PDP. DECEM mais uma vez em azul e o PDP na cor laranja. Então, observamos aqui algumas diferenças no despacho hidrelétrico do Sudeste, nos dias 28 e 29, e essa parte de desvio, em regra, é um atendimento a uma política e diretrizes eletroenergéticas da semana em questão. E também devido a ajustes de unit commitment hidráulico necessários, obviamente, e fechamento do balanço do SIM. Em relação à termoelétrica, temos aqui uns desvios mais acentuados, né, que chamamos a atenção aí devido à garantia energética, uma diretriz do CMSE, dado o ONS para despacho, por essa razão de titulação. Observamos que a UTE Viana foi a térmica mais cara despachada, em valores acima de 680 reais por megawatt-hora. Para o subsistema sul, da parte hidrelétrica, também verificamos aqui um despacho mais acentuado do DECEM, né, diferentemente do PDP, também se dá devido a diretrizes de política energética no CMSE para a preservação dos estoques dos reservatórios. Na parte termoelétrica, observamos aqui também algum diferencial na parte do PDP, depois da 100, e isso se dá devido aos despachos tanto do complexo de J. Lacerda A1, A2 e B, também da termoelétrica de Madeira e Araucária, né, por garantia energética, e uma redeclaração de disponibilidade da usina termoelétrica Pampa Sul. No subsistema Nordeste, observamos um despacho maior no pós-DECEM, no PDP, na parte hidrelétrica, tentando com o objetivo de manter o intercâmbio maximizado para o Sudeste e Centro-Oeste. Na parte termoelétrica, existiram algumas redeclarações de disponibilidade, como, por exemplo, Porto Pecém 1, Porto Pecém 2, para o dia 29, agora, recente, e também houve um cancelamento de intervenção que disponibilizava a conexão dessas usinas, né, citadas aqui, Porto Pecém 1 e 2. Também houve redeclaração de inflexibilidade das termoelétricas de Fortaleza e Termo Ceará, fazendo com que houvesse a possibilidade, aqui no dia 30, de um despacho maior no pós-DECEM. Para o subsistema Norte, também observamos aqui um diferencial hidrelétrico e termoelétrico. Na parte hidrelétrica, como nos demais subsistemas, houve ajustes, né, de despacho das unidades geradoras, unidades de hidráulico, principalmente na hidrelétrica de Tucuruí.
E também tivemos ajustes para atendimento de limites elétricos também nessa usina de Tucuruí. Os limites elétricos de Tucuruí, Xingu, o FNES mais o FNS e o RC. Na parte de termoelétrica, a diferença já é pouco acentuada, mas também verificamos despachos de termoelétricas por garantia energética, como demais subsistemas, aqui citando Nova Venécia 2, no dia 26 e 27, e, mais uma vez, redeclaração de disponibilidade agora das usinas de termoelétrica de Maranhão 3, Maranhão 4, Maranhão 5 e Parnaíba 4, ao longo de toda a semana operativa. Com relação ao intercâmbio internacional, aparentemente, nos parece que não houve intercâmbio, mas, na verdade, houve declaração de disponibilidade, tanto do Uruguai quanto da Argentina, mas, com relação ao Uruguai, que é o laranja, né, que não consta aqui do gráfico, o custo global foi muito elevado e não houve competitividade dessa energia. Já na parte da Argentina, também houve declaração de disponibilidade, mas apenas no dia 30, agora, o valor declarado da energia foi competitivo. Então, foi despachado no dia 30, com relação à conversora Garabi 1, por meio dos blocos 1, 2 e 3 da comercializadora Enel. Com relação aos valores médios, né, da semana, de 26 a 30, né, podemos observar aqui, nesse gráfico, a carga do SIM sendo significativamente reduzida. Ela saiu de 70.280 para 63.691. Isso se traduz numa redução de 9,4 percentual de redução. Também chamamos a atenção, como foi mostrado anteriormente, o intercâmbio da Argentina, aqui, como foi só no dia 30, seria 115 megawatts médios. Chamamos também a atenção à volumosa importação e recebimento aqui do Sul, valor de 4.665 megawatts médios, e o despacho do Madeira, do bipolo Xingu e Madeira, devido à recuperação na parte de hidrologia da região. Bom, com relação às fontes de geração, por subsistema, né, observamos aqui o Sudeste e o Sul. No Sudeste, observamos uma importação líquida nos patamares, né, média e pesada, ou seja, a carga seria a curva em preto, e você tem uma disponibilidade a menor. Houve uma importação de energia nesses momentos. Carga leve já houve um certo equilíbrio aqui, devido assim, à condição hidrológica ainda em recuperação no supermercado. Já no Sul, por sua vez, no Sul também, ele é francamente importador de energia, né? Principalmente na carga leve e média, e a geração hidráulica foi utilizada apenas para a modulação da carga, nada mais do que isso, conforme diretrizes também do Comitê de Monitoração do Setor Elétrico, o CMSE, que autoriza essa preservação e recuperação hidrológica do submercado sul. No Nordeste e no Norte, o Nordeste, pode-se ver que ele é francamente exportador de energia, né?
em todos os patamares. E ressalto aqui a volumosa geração eólica, né, essa semana. E, em segundo lugar, temos aqui em azul a hidráulica, o uso dessas duas, preferencialmente para essas duas fontes de energia. No norte, ele também, dado a melhoria da condição hidrológica do mercado, ele passa a ser também exportador. Temos aqui a parte azul, né, geração hidráulica, principalmente nas cargas médias e pesadas. E utilizando também uma pouca quantidade aqui de termoelétrica, que é vermelha, disponível nessa região. Bom, com relação ao balanço da parte de geração termoelétrica, com relação, sim, poderemos fazer as seguintes observações. 64% da geração termoelétrica foi devida à ordem de mérito. Esse montante aqui de 8.079, isso representa 64%. Em segundo lugar, com cerca de 20%, a geração termoelétrica foi devida a despacho por garantia energética. Seria a amarela, no valor de 2.487. Em seguida, em terceiro lugar, correspondendo a 10% da geração termoelétrica, foi devido ao Unit Commitment Term. E depois temos as inflexibilidades, em 618 megawatts médios, e, por fim, razão elétrica das usinas a GNL. No Sudeste, seria Linhares, para atendimento da área do Espírito Santo. Com relação ao CMO, aqui temos o Sudeste, Centro-Oeste e Subsistema Sul. Temos aqui dia 26 e 27, no sábado e no domingo, um CMO normalmente diferenciado, devido ao perfil de carga, mas, em regra, o CMO acompanha o perfil de carga. Os patamares de carga leve são valores muito próximos, né, dos dois supermercados. E está entre si, né, tem antes dele, e o definido no depósito está em torno de 220. Nesses momentos de carga média e pesada, ele fica mais próximo do depósito no dia útil. Obviamente, no sábado e domingo, isso não é possível. Para o subsistema Nordeste e Norte, temos perfil de carga muito parecido aos demais, sábado e domingo, no vale de carga leve, e nos dias úteis, valores mais próximos ao praticado pelo depósito. E observamos, né, que no Nordeste temos uma modulação de carga e, obviamente, uma oferta eólica maior, né, como foi mostrado. Esse slide nos traz, né, a informação de uma fotografia de um instante de tempo, que seria 8 horas e 30 minutos, onde mostra o CMO por barra. E eu lembro que todos que esse arquivo é um arquivo que é disponibilizado nos decks publicados diariamente pelo DCEM, é possível fazer essa verificação. Um arquivo chamado PDO_CMO_bar. E, nesse momento aqui, é possível ver que existe uma homogeneidade de valores CMO por bar nesse momento, nessas 8 horas e 30 minutos, e chamando a atenção que, para essa região da área de Manaus, onde
nesse momento, ela é uma região exportadora de energia e esse limite está limitado, o valor do limite está em 50 megawatts. Então, esse valor atingiu o limite e fez com que o CMO reduzisse um pouco. Isso aqui é só uma forma ilustrativa para os próximos gráficos de box-plot, estatísticas, né? Para ilustrar como é feito o gráfico, nós temos a mediana, o primeiro, os quartis, né, que é 25%, 75% da mediana, os valores mínimos e máximos e, obviamente, os outliers, que é algo que nos interessa, esse tipo de gráfico. Aqui o subsistema Sudeste, observamos que ele é bem comportado, acompanha o perfil de carga do CMO, como foi mostrado anteriormente, né? Não observamos outliers aqui no Sudeste e Centro-Oeste. Já no subsistema Sul, observamos alguns outliers que são relativos ao complexo J. Lacerda, como foi dito anteriormente, J. Lacerda 1, A2 e AB. Nosso subsistema Nordeste também acompanha o perfil de carga, o CMO, e ressaltamos aqui o CMO 0, onde houve corte de eólica nesses momentos aqui, início e final do dia, relativos ao conjunto eólico Serra do Mel. No subsistema Norte, como foi mostrado lá naquele gráfico georreferencial das 8 horas e 30 minutos, foi dito lá, o fluxo Manaus ficou no limite em alguns momentos do dia. No caso lá foi mostrado esse momento aqui, 8h30, fazendo com que o CMO naquela região ficasse mais reduzido devido à impossibilidade de escoar a geração daquela região, normalmente termoelétrica. Os próximos gráficos, eles vão reportar um horizonte já mais longínquo, para ter ideia do comportamento durante todo o ano de 2020, desde janeiro. Aqui no Sudeste e Centro-Oeste, observamos que a carga, que é a cor em preto, já existe uma recuperação no início, logo em relação ao início da pandemia, né, dos momentos de isolamento. A carga se reduziu, porque os valores já estão retornando ao montante anterior, mas, por sua vez, devido aos problemas de recuperação dos reservatórios, a geração hidráulica, nesses períodos aqui, foi reduzida, né? Houve uma redução. E está havendo paulatinamente uma recuperação desse despacho hidráulico. Termoelétrica também observamos que é em amarelo, a partir desses momentos aqui, o sistema está fazendo despacho por garantia energética e observamos esse aumento de despacho termoelétrico. O nosso mercado, que é o Sul, nesse início aqui, observa-se realmente a dificuldade hídrica que passou o Sul nesse período, então, houve uma redução muito significativa da despacho hidráulico. Mais uma vez, autorizado pelo CMSE, né, de recuperação, nesse período aqui principalmente. Nesse aqui já houve uma recuperação hidrológica das bacias e foi possível utilizar mais as hidrelétricas. Né? Então, nesse período aqui, chegando a momentos em que ele e o Sul foi até exportador de energia.
próximo gráfico, que seria o do Nordeste. Observamos aqui a parte eólica, né, que é a verde, né, uma grande oferta de energia eólica, principalmente a partir de junho, mais ou menos junho aqui, a gente começa a ter um aumento bem significativo da geração eólica e também começou a se utilizar mais também a parte hidrológica, principalmente São Francisco, e o Nordeste aqui, a partir desse momento, foi francamente exportador de energia. Por fim, o subsistema norte, devido à sazonalidade hídrica, isso é muito comum no mercado. Temos esse período aqui onde existe uma forte disponibilidade hídrica e o sistema foi altamente exportador de energia aqui. Nesse momento aqui, ele já reduz a parte disponível de geração hídrica nos reservatórios, e nesse momento aqui já começa a ter uma recuperação e passa a ser também exportador, né? A partir daqui, na verdade, está começando a ser exportador. Atualmente, a gente pode destacar que nas últimas semanas a usina de Tucuruí, hidrelétrica, está operando abaixo da cota de 62 metros. E isso fez com que ocasionasse a perda da parte da segunda casa de força da usina desde o dia 22 de outubro. Roberto, eu te devolvo aí, eu termino aqui a apresentação. Agradeço aí e desejo a todos um excelente final de ano e um 2021 muito melhor que esse que passamos. E nos vemos aí no ano que vem. Firme e forte aí, Roberto. Obrigado. Ok, Carlos Eduardo. Obrigado também. Muito boa apresentação. Bom, pessoal, nós iremos agora para um intervalo de 5 minutos e, ao retornarmos, iremos responder todas as perguntas que foram feitas ao longo das apresentações. Muito obrigado. Boa tarde. Estamos retornando aqui para responder as perguntas, né? Inicialmente, queremos informar que o canal de perguntas foi fechado. Qualquer novo questionamento, ele seja enviado para o Fale Conosco, né, do ANS. E aí vamos começar aqui com uma pergunta que foi feita pelo Lucas Vilela, da Newcom Energia. E utilizado na nota técnica 251, para cálculo da ATEU Itaipu. As declarações feitas pela Eletrobras, então, rapidinho, minha conexão caiu um momento, pela Eletrobras, para os anos de 19, 20 e 21, né, foram de 1.686 megawatts, 1.749 e 1.485. E os valores de CADIC nos PMOs de janeiro dos anos foram 1.704, 1.749 megawatts médios e 1.817, respectivamente. Comparando as declarações com a carga do CADIC, as diferenças são aproximadamente de 1% para 19 e 20, 2020, e enquanto em 2021 o erro é de 21%. Para as duas primeiras semanas, não tivemos tempo hábil para corrigir o FCF, mas é possível rodar novamente o Wave e corrigir o erro, inclusive nos dados do DECOM. Bom, Lucas, essa pergunta nós encaminhamos para a equipe de médio prazo, tá? E ela será respondida na reunião da semana que vem, tá ok? A próxima pergunta foi de Alessandro Dutra, da Petrobras. Ele quer saber o porquê do DECEM, explicar o despacho que o DECEM fez para a Termofortaleza, que ficou por unit commitment para o dia 31, fazendo rampa ao longo do dia, sem a usina estar no mérito em nenhum horário, no dia 31/12.
Então, Carlos Eduardo, por favor, pode nos ajudar com essa... Pois não, Roberto. Queria agradecer ao Alessandro pela pergunta. É importante a gente esclarecer alguma forma que o modelo despacha as usinas, né? Bom, se você observar, Alessandro, essa usina, que é Fortaleza, ela iniciou o despacho de descende de hoje, né, para o dia 31, já em processo de rampeamento, ou seja, ele terminou o dia de ontem rampeando, né? E por que ele fez isso? Por que ele ligou, né? Se você observar, é bom chamar sempre atenção, né? Não necessariamente a gente tem que só comparar os valores de CVU com o CMO no dia em questão. Tá? Na verdade, a UTE Fortaleza ela ficou no mérito no dia 1º. Então, esse foi o motivo, se você observar nos arquivos, essa usina está no mérito no dia 1º. Então, o DECEM partiu a usina para cumprir as restrições dadas, né, pelo agente para suas usinas. Como ela estava no mérito, ele partiu ela no finalzinho do dia de ontem e continua o rampeamento hoje, até atingir o mérito no dia 1º. Acho que é isso aí, Roberto. Alô, Roberto? Um momento, peraí. Minha conexão caiu. Eu não estou conseguindo ver aqui. Um momento. Bom, podemos. Ok, Sérgio? Bom, pessoal, desculpe aí, tivemos um problema aí técnico, né, de conexão. A próxima pergunta foi de Rodolfo Lage, da PSR. Por que as curvas de segurança não se aplicam a influência a UHE Sobradinho, pela NT 0113-2020. Entendo que ela deveria ser Rodolfo. Eu vou passar para Simone para poder responder. Por favor, Simone.
Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Rodolfo. Obrigada. Com relação, então, a essa definição das curvas de segurança, né, lá no Rio São Francisco a gente tem um reservatório de Taparica que é bem menor do que o reservatório de Sobradinho. Então, o critério adotado para definição das curvas é a limitação da defluência em Xingó e em Três Marias, né, mais a montante, e a operação é feita considerando só a vazão mínima em Sobradinho e respeitando a mínima e a máxima em Xingó. Então, esse foi o critério adotado. Obrigada, Roberto. Obrigado, Simone. Obrigado, Rodolfo, pela pergunta. Próxima pergunta é Leandro Nassif, da Copel. Como a ONS está planejando o despacho fora do mérito para janeiro de 21? Ele deseja um ano novo para todos os agentes e para o ONS. Feliz ano novo. Canda, por favor. Oi, boa tarde, Leandro. Obrigada pela pergunta. O despacho fora da ordem de mérito é comandado pelo CMSE, e a gente tem até o momento a continuidade do despacho, a autorização para a continuidade do despacho fora da ordem de mérito, e na quarta-feira vai ter uma reunião do CMSE para deliberar e continuar ou não esse despacho, tá? A gente segue o comando do CMSE. Obrigada, Roberto. Obrigado, Canda. Obrigado, Leandro. A Fernanda Jardim, da FGV Série, que já tinha feito uma pergunta sobre a carga, ela agradeceu a resposta, né, sobre a carga do dia 17, só que ela informa que no VDO e nos demais dados disponibilizados, essa redução sai da média de 5.800 megawatts médios para 5.070 megawatts médios. Está registrado, de fato, na carga do dia 17 e não do dia 15. Vale checar as séries, então, e um feliz ano novo a todos. Bom, Fernanda, obrigado novamente. Nós vamos verificar e na próxima semana nós podemos confirmar ou não essa questão aí. Apenas 2 semanas operativas de dezembro. Peço que confirmem a atualização do histórico de preços horários disponibilizados pelo ONS e CCE para avaliação desse feliz ano novo para todos do ONS. Eu vou chamar a Cândida novamente para nos ajudar aí com a resposta. Obrigada, Lucas. A gente apresentou realmente no PMO os estudos que estão em análise ainda pelo ONS. Assim que a gente tiver um histórico até maior, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? A gente está vendo a melhor forma e o momento de fazer isso. Tá bem? Obrigada. Feliz ano novo também a todos. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma reunião, né? Quero agradecer a participação de todos. Quero também agradecer a participação de todos os colaboradores do ONS que prepararam essas apresentações e desejar um feliz ano novo para todos, tá? Muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra na reunião semanal, que será no dia 8/1, né? E uma boa tarde para todos. Obrigado.